Os fundamentalistas dizem que eles negam que o mundo, o universo e tudo que nele há foi criado em alguns bilhões de anos. Mas esses mesmos fundamentalistas estão enganados, completamente enganados. Existem provas científicas absurdamente verdadeiras que quebram todas essas ideias vãs que eles têm. Eles têm tantas ideias, noções cósmicas, que as noções deles são simplesmente baseadas em fatos parecidos com o da fada dos dentes. De maneira nenhuma, a ciência humana nega a existência de Deus. Ao contrário, quando eu começo a analisar, a compreender quanto e quão maravilhosas são as coisas que o homem compreende, que o homem pesquisa e que ele consegue realizar, então eu reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e a mais notável entre elas. Quem falou isso? Galileu Galilei. O ser humano é o único que sabe que tem que morrer. Voltaire disse isso. A espécie humana, ela é dividida. Existem pessoas que guardam seu dinheiro como se fossem viver para sempre. E existem aquelas pessoas que gastam seu dinheiro como se elas fossem morrer amanhã. Aristóteles disse isso. Bom, por um simples bom senso, eu não acredito em Deus. Não acredito. Sinceramente, em nenhum deles. A vida para mim é como se fosse um palco de teatro, uma grande peça. E essa grande peça, todos nós precisamos rir, chorar, nos doar, viver intensamente, antes que tudo isso acabe, que as cortinas se fechem e que simplesmente vocês acabem sem ser aplaudidos. Charles Chaplin mencionou isso. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita nos aproxima dele. Louis. Deus está morto. Sim, Deus está morto. Mas considerando o estado em que a humanidade se encontra, talvez, ainda por um milênio, encontraremos buracos que mostrarão sombras. Nietzsche. Se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. Se voltem para aquele que fez o céu, que fez a terra e que fez o mar, que fez tudo o que existe neles. O livro dos Atos dos Apóstolos fala isso. Na impossibilidade de concebermos um universo tão grandioso e tão maravilhoso como é, me parece que o único argumento e essencial para a existência de Deus, Charles Darwin.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, de que nem mesmo os anjos ou os principados, nem as coisas do presente ou as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer uma das criaturas poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paulo de Tarso, na carta aos Romanos. Bem, boa noite a todos. Que bom ter você aqui conosco nesse finalzinho de dia. Se você nos visita pela primeira vez, queremos também estender as boas-vindas a cada um de vocês. É sempre motivo de grande alegria nossa recebê-los, semana após semana. Bem, essa é a Nova Semente, a comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos nós possamos constantemente ter e viver uma experiência real com Deus. Atividades paranormais. Esse é o título da nossa atual série de mensagens que nós estamos desenvolvendo durante as últimas semanas. Como eu mencionei na última mensagem, na semana passada, a crença de que nós, como seres humanos, somos portadores de um poder místico, um poder que transcende aquilo que podemos conhecer, um poder que transcende a lógica. É algo, queridos, que muitos veem como um fato inquestionável. E é esse um assunto que tem cativado a mente de muitas pessoas. Pouco mais de 4 anos atrás, alguns jovens produtores de filmes, sem um grande orçamento pequeno, sem uma grande produtora cinematográfica por detrás desse projeto, eles prepararam e lançaram um filme intitulado Atividade Paranormal. Esse é o título do filme em português. Esse filme foi lançado no final de 2009. E como era um filme de pequeno orçamento, ele foi lançado em pequenas e poucas salas de cinema, mas o filme pouco a pouco ele foi se tornando viral e começou a alcançar um sucesso enorme por todos os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eles arrecadaram um pouco mais de 108 milhões de dólares em bilheteria com esse filme. Fora dos Estados Unidos, Atividade Paranormal rendeu praticamente outros 200 milhões de dólares. E o que é interessante é que a Paramount e DreamWorks, que compraram, eles pagaram apenas 350 mil dólares pelo filme, o que fez dele o filme com o maior lucro da história, baseado no retorno do investimento. Pouco dinheiro para milhões de dólares em retorno. Atividade Paranormal. E esse é um filme, querido, de terror. Um filme centrado na história de um casal. O nome deles, Kathy e Micah, que são atormentados por um espírito maligno nesse filme. Por sinal, ouçam bem, além de não ter assistido, porque eu tenho medo de assistir até Branca de Neve e os Sete Anões, por causa daquela bruxa. Então, além de não ter assistido, eu não recomendo para ninguém o filme. Eu vi algumas fotos, imagens horríveis a respeito dele, mas o que surpreende é como esse tipo de filme atrai as pessoas. Filmes que mesclam misticismo, filmes que apresentam atividades paranormais, o desconhecido, o sobrenatural, o paranormal. E a paranormalidade, queridos, hoje ela é compreendida como a capacidade que o ser humano tem de provocar fenômenos que, na realidade, na maioria das religiões são reputados, são vistos como milagres, mistérios, manifestações sobrenaturais. No entanto,
A paranormalidade é vista por aqueles que a desenvolveram como algo científico. Ela é vista por muitos como uma faculdade inerente ali ao ser humano que pode ser desenvolvida. É algo que nós desenvolvemos. E assim esse fenômeno, o fenômeno da paranormalidade, ele trata-se de algo que é centrado tanto dentro como fora do aspecto religioso. Hoje em dia você não precisa ir longe para você encontrar pessoas que afirmam ter essas faculdades paranormais, né? Esses dias, essa semana, eu estava dirigindo e pensando, né, sobre essa série, parei meu carro e aí vi do outro lado assim da rua um interessante cartaz, né? Vidente do Amor. Já viram esses? É interessante, né? Vidente do Amor. E eu fui e lembrei das palavras, né? Trabalho garantido. Pagamento apenas após resultado positivo. E aí, o telefone. Vidente do Amor. E queridos, também hoje existem algumas brincadeiras que são vistas como inocentes e que de uma forma ou outra envolvem esse tipo de capacidade do além. Por exemplo, o tabuleiro Ouija, ou a tábua Ouija, como é assim conhecida, ela é criada para ser usada como um método de conversação com os espíritos. Esse é um tipo de jogo, um tipo de tabuleiro, em que ali, colocado sobre esse tabuleiro, é um tabuleiro plano, com letras, ele possui alguns números, outros símbolos ali, em que, tem até uma foto a mostrar para vocês, esse é um tabuleiro de Ouija, em que há uma peça, aquela de baixo ali, que parece um coração, que ela é móvel. E as pessoas então, elas utilizam, as pessoas que participam desse jogo, dessa brincadeira, para se comunicar ali com os espíritos. Interessante que existem diversos depoimentos que na brincadeira, pessoas são possuídas por espíritos malignos ao estarem brincando com esse jogo. Os participantes, eles colocam ali os dedos sobre esse indicador, então eles o movimentam sobre o jogo, tentando ali encontrar respostas a perguntas e enviar mensagens para o mundo diferente. Aqui no Brasil há uma variante conhecida como a brincadeira do copo, o jogo do copo. Hein? Já ouviram falar? Eu também já ouvi falar. Particularmente nunca vi, nunca participei, mas eu conheço pessoas que já estiveram envolvidos nesse tipo de brincadeira, onde um copo faz ali às vezes do indicador com as respostas. Mas eu pergunto para vocês, de onde vem esse tipo de manifestação? Existem, queridos, duas explicações. A primeira delas é a explicação científica. Cientistas, aqueles que são mais céticos, eles em geral eles atribuem o funcionamento do tabuleiro de Ouija, o movimento do copo, a um efeito que eles chamam de ideomotor. Segundo eles, as pessoas que participam dessas sessões, elas involuntariamente elas exercem uma força imperceptível sobre ali o indicador, aquilo que se movimenta, utilizando ali de certa forma uma conjunção da força exercida pelas pessoas, pelas várias pessoas, que faz com que o objeto se mova. Uma explicação científica que dá. Mas há uma segunda explicação, a explicação espiritualista. Muitos acreditam que essas manifestações são, na realidade, queridos, o resultado direto do contato com o mundo dos espíritos. Atividades paranormais. Aparentemente, esse tema, esse assunto não é algo recente. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia o relato, eu já mencionei alguns meses atrás, o relato de quando os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar da Galileia, e houve um momento em que uma tremenda tempestade ali os acometeu. O vento era forte, os discípulos, apesar de serem pescadores, estavam desesperados, aterrorizados diante daquela situação. E por volta das 3 da manhã, para surpresa, por espanto e terror deles, eles viram um vulto se aproximar, andando por sobre as águas. E eles não reconheceram, não sabiam que era Jesus. Ouçam com atenção a reação desses discípulos. Os discípulos
vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram de medo. O conceito de um mundo diferente. História de fantasma não é algo recente. Nos tempos bíblicos já existia esse conceito. Eles não reconheceram Jesus, e por testemunhar, por terem visto com seus olhos ali uma atividade para lá de paranormal, eles gritaram de medo. Um fantasma. Portanto, esse assunto, queridos, esse assunto de visitas do além, fantasmas, poderes sobrenaturais, casas mal assombradas, atividades paranormais, espíritos, não é algo dos nossos dias. Acontecem nos nossos dias, mas não começaram agora. Por outro lado, a Bíblia também ela está repleta de relatos sobre seres celestes. Seres que são chamados, e nós os conhecemos por anjos. Anjos que vêm ao auxílio a seres humanos. E aqui também nós encontramos, queridos, centenas de relatos sobrenaturais, onde milagres extraordinários, coisas absolutamente fora do comum aconteceram. Mas o que é interessante é que a própria Bíblia, ela nos adverte da seguinte forma: não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Mas afinal, o que a palavra de Deus nos ensina sobre essas manifestações? De onde vêm? Quais, ou melhor, quem são as suas causas? Há manifestações sobrenaturais provenientes do bem e outras do mal? Como é que nós sabemos o que é o quê? Qual é a diferença? Eu convido você, comigo nesse momento, a buscar as respostas. Vamos a elas. A primeira pergunta é simples e ao mesmo tempo complicada. Onde tudo isso começou? A origem desse conflito entre bem e mal. A Bíblia nos traz, queridos, inúmeras referências sobre uma guerra no céu. A Bíblia traz relatos sobre anjos. E eles são seres celestiais, criados e comissionados por Deus. Seres que são invisíveis aos olhos humanos, mas são seres reais. E nesse livro nós encontramos um conflito cósmico, uma luta entre o bem e o mal. Uma luta entre Cristo e Satanás. Anjos bons existem, assim como anjos maus. E mesmo embora nós não possamos ver esse mundo espiritual, essa batalha entre o bem e o mal, queridos, ela é travada constantemente ao nosso redor, a cada momento, a cada instante. E de maneira muito clara, o começo dessa batalha é apresentada aqui na palavra de Deus. Mais precisamente no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse. Por sinal, a palavra significa, e vem do grego apocalipsis, levantando o véu. Algo que revela algo especial. A revelação de Deus a nós, o Apocalipse. E essa guerra, ela é extremamente importante porque, em realidade, ela é uma guerra, queridos, centrada em quem é Deus. É a guerra que afeta o destino de cada um de nós, da humanidade. É a guerra em que cada um de nós está, de maneira direta ou indiretamente, envolvido. E aqui é válido destacar, quer você creia ou não. Ouça com atenção a maneira pela qual a palavra de Deus nos apresenta esse relato. Houve então uma guerra nos céus.
Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, e engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Uma guerra no céu, anjos batalhando, Cristo e Satanás lutando nos céus. Esse é o quadro que nós enxergamos aqui, uma luta. O resultado? Jesus Cristo, o Miguel e os seus anjos venceram. Satanás, o dragão e os seus anjos foram derrotados e expulsos do céu. Mas quem sabe você pode estar se perguntando, por que essa guerra aconteceu? O que esse tal de dragão estava fazendo no céu? De onde é que ele veio? E são excelentes perguntas, perguntas que merecem respostas. E a Bíblia também apresenta de maneira clara a nós o que aconteceu. Porque antes dessa guerra, algo aconteceu. E eu convido você a acompanhar comigo aquilo que a Bíblia apresenta, onde tudo começou. E nós encontramos isso no antigo livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento. Lá nós encontramos o relato que aconteceu em algum momento antes dessa guerra. Não sabemos quanto tempo antes, mas no momento anterior àquilo que acabamos de ler. E no texto que eu quero apresentar para vocês agora, aparentemente Ezequiel ele fala sobre o rei de Tiro. Mas nós vemos nessa passagem, nesse texto, e você pode, quem sabe, no seu lar, ler com calma e com atenção. A gente percebe que nessa mensagem Deus está falando de outra pessoa. Aquele rei arrogante, aquele rei audacioso, Tiro, ele representa um ser angelical, um ser celestial. Acompanhe comigo a leitura que faço agora, no capítulo 28 de Ezequiel, a partir do verso 12. Assim diz o soberano, o Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade. Algumas versões trazem iniquidade em você. Queridos, aqui nós encontramos um ser criado, um ser magnífico em beleza. Diz a Bíblia, um querubim guardião. Esse ser era um anjo escolhido por Deus para cumprir uma missão muito especial. Os querubins guardiões, eles viviam ao lado do trono de Deus. Portanto, esse anjo, a que acabamos de ler, o texto que se refere a ele tinha o privilégio de viver constantemente ao lado de Deus. Ele era perfeito. O texto que lemos diz que ele era cheio de sabedoria, em perfeita beleza. Esse anjo era absolutamente o maior e o mais belo ser criado por Deus. Só que algo terrível aconteceu com esse anjo. Em um determinado momento, se achou, diz a Bíblia, maldade nele. Ele permitiu que algo que ainda era desconhecido a todos os anjos criados, ele permitiu que algo tomasse conta dele. E esse algo hoje nós conhecemos como pecado. E você com certeza deve estar se perguntando, mas como, hein? Que tipo de pecado? E no mesmo capítulo nós encontramos a resposta. A Bíblia diz: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Esse anjo ele foi tomado pelo sentimento de orgulho em virtude do seu esplendor.
alimentado ali pela sua beleza. Mas será que existe algo de errado em se sentir belo, bonito? Não, de forma alguma. Não há nada de errado de sentir-se bem a respeito de você mesmo. Mas como foi que esse anjo passou dos limites? Como foi que ele passou de um sentimento positivo, quem sabe de sentimento de autoestima, para a iniquidade? Nós encontramos a resposta, queridos, em outro antigo profeta do Antigo Testamento, Isaías. E nesse relato, no relato do profeta Isaías, esse anjo tem um nome. E eu convido você a acompanhar também a leitura que faço, Isaías no capítulo 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, sereis como o Altíssimo. O nome desse anjo é Estrela da Manhã. E foi na tradução bíblica para o latim, conhecido como a Vulgata latina, que foi traduzida as palavras Lucem Ferre, referindo-se a essa estrela da manhã, como aquele que é o portador de luz. Lucem Ferre. Daí vem a palavra e o termo Lúcifer. O mais sábio, o mais belo, o mais esplêndido, o absolutamente perfeito e maravilhoso querubim, a estrela da manhã. Só que em um processo, pouco a pouco, esse anjo ele foi desenvolvendo uma atitude perigosa dentro de si. Ele desejou uma posição ainda maior do que aquilo que ele tinha. O problema é que, como criatura, ele já possuía a maior posição, ele já tinha a mais distinguida posição em todo o universo. Abaixo de Deus, ele era o número 1. Só que ele queria mais. Estar ali ao lado do trono de Deus não era suficiente. Ele queria um trono para si. Ele sonhava, como lemos, serei como o Altíssimo. Uma criatura, queridos, uma criatura imaginou um dia que ele poderia ser criador. Um ser criado desejou ser Deus, e como resultado, Lúcifer, ele começou a ver Deus como um rival. Na sua mente ele começou a desenvolver de maneira doentia a rivalidade contra Deus. E ele começou a ver Deus como um inimigo. E ele perguntava a si mesmo e aos demais anjos não caídos: por que Deus tem que ter todo o poder e toda a autoridade? Por que ele decide tudo sozinho? Esse Deus é injusto. Lúcifer, ele começou a imaginar que se ele tivesse uma chance, ele faria melhor do que Deus. Imagine comigo, queridos, o problema que isso causou no céu. Imagine um local sem inveja, sem orgulho, sem maldade, sem pecado, e de repente Lúcifer, o mais respeitado, majestoso e simplesmente maravilhoso anjo Lúcifer, ele começa a questionar a sabedoria, ele começa a questionar o amor de Deus. Ele começa a questionar. Ele queria saber os porquês, os porquê que todos têm que obedecer a Deus. Ele começa a semear dúvidas na mente dos outros anjos, aparentando ser razoável, sábio, sincero,
na busca de um mundo melhor. Só que dentro de si, dentro dele, o orgulho, a ganância, a iniquidade, cada vez aumentavam o seu desejo. Dentro de si criou-se uma lacuna entre o amor de Deus e seus sonhos, suas pretensões. Por fora ele continuava sendo a estrela da manhã, só que por dentro, cada vez mais, ele foi se tornando o príncipe das trevas. Por fora ele continuava ao lado do trono de Deus, a fonte de eterna luz. Só que por dentro ele estava decidido a conhecer na realidade o outro lado da luz. E ele sequer imaginava o que estava do outro lado da luz. E ele foi aparentemente bem sucedido na sua campanha ali contra Deus. Interessante que o texto bíblico diz que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. 1/3 dos anjos dos céus decidiram seguir a Lúcifer e os seus ideais. 1/3 dos anjos do céu aceitaram a ideia de que aquele seu líder agora tinha todo o direito de comandar o universo. O que Deus faria agora? Como que Deus poderia lidar com essa terrível situação? Eu sempre escuto as pessoas, ao menos, perguntar 3 questões básicas sobre esse tema. Perguntas que de certa forma afetam, ou como imaginamos, por que Deus decidiu agir assim? A decisão de Deus. A primeira pergunta que sempre me fazem é essa: como que um anjo perfeito, um anjo sem pecado, se tornou o diabo? No caso de Lúcifer, não houve uma tentação externa. Ele se tornou o seu próprio tentador. Ele decidiu focar sua atenção em si mesmo e não mais em Deus. E pouco a pouco, por permitir que os seus pensamentos egoístas dominassem ali sua mente, suas ações começaram, queridos, a ser cada vez mais egoístas. Pelo errado, e ouçam com atenção, pelo errado uso de um dom, o dom de escolher, um dom que Deus concede a todos os seus seres criados racionais, um dom chamado livre-arbítrio. Pelo uso errado do seu livre-arbítrio, Lúcifer decidiu trilhar um caminho diferente. Ele decidiu caminhar por um caminho desconhecido. Em um determinado momento, toda a sua existência passou a girar ao redor de si mesmo, não mais em Deus. Em um determinado momento, toda a existência desse ser, desse anjo, passou a ser fundamentada em uma pequenina palavra: eu. Portanto, depois de contínuas, sucessivas decisões centradas no eu, Lúcifer, o querubim guardião, tornou-se o dragão, Satanás, o diabo. Segunda pergunta: por que Deus não criou então Lúcifer sem livre-arbítrio? Como Deus é todo-poderoso, Ele poderia facilmente ter criado Lúcifer sem o poder de escolher, como uma máquina, uma marionete. Nesse caso, Lúcifer seria incapaz de fazer escolhas. Ele seria incapaz de escolher o caminho diferente. Ele seria incapaz de escolher o caminho do mal. Ele seria incapaz de conhecer o outro lado da luz. Só que como resultado, aquilo que Deus buscava de Lúcifer, e por sinal aquilo que Ele busca de cada um de nós, é o desejo que nós possamos seguir esse Deus de maneira voluntária. O desenvolvimento da obediência de um caráter adequado, queridos, é impossível sem livre-arbítrio.
Portanto, Deus decidiu não ter anjos robôs, da mesma forma que você e que eu, nós não queremos ter filhos robôs. Eu pergunto a você, há algo mais maravilhoso do que você chegar em casa e um filho vem, corre, abraça suas pernas e diz: eu te amo, papai. Quem de nós gostaria de uma demonstração de amor mecânica, automática, sem afeição, sem amor? Eu te amo, papai. Eu te amo. Você aperta o botão, eu te amo. Quem gostaria disso? Que a verdadeira demonstração de amor só é possível entre criaturas que possam exercer o dom do livre-arbítrio. Em outras palavras, amor genuíno somente existe entre aqueles que se amam, se existe a possibilidade de livremente dizer sim. Mas também há a possibilidade de livremente dizer não. Do contrário, não é amor, não é verdadeiro amor. Terceira pergunta: por que Deus não destruiu Lúcifer exatamente nesse momento? No momento que ele começou a ter esses pensamentos, nesse momento que ele começou a usar o seu livre-arbítrio de maneira errada. Muitos pensam que Deus deveria ter eliminado Lúcifer. Eles imaginam que se essa foi a origem do mal, seria muito mais simples cortar o mal ali pela raiz, antes que o mal se espalhasse para outros locais, para outros planetas. Será? Pense comigo. Se Deus tivesse executado, eliminado, destruído Lúcifer, o que essa atitude de Deus teria causado nos outros anjos? Hein? Certamente Deus teria resolvido um problema, mas teria ao mesmo tempo causado um ainda maior. Deus teria sido mal compreendido pelos demais seres não caídos, aqueles que não sabiam que era pecado. Se Lúcifer houvesse sido eliminado, talvez os outros anjos perguntariam: quem é o próximo a desaparecer? Sem explicação. Está vindo Deus. Será que Lúcifer tinha razão, hein? Cadê Lúcifer? Acho que ele estava certo. Portanto, queridos, Deus escolheu o caminho mais sábio. Deus permitiu que o pecado existisse no universo por um período de tempo, para assim demonstrar para todos o que Ele realmente é. Deus, em sua sabedoria, permitiu que tudo isso acontecesse para que ninguém nesse universo, para que nenhum ser tivesse qualquer dúvida de que os caminhos de Deus trazem alegria e felicidade. E ao mesmo tempo demonstrar claramente que os caminhos desse ser, Satanás, trazem tristeza e morte. Pastor, tudo bem, mas o que isso tem a ver com atividades paranormais? Queria que você escutasse novamente, e agora com dobrada atenção, o mesmo texto que eu li no começo. O texto de Apocalipse, capítulo 12, no verso 9. O texto que fala sobre a guerra. Ouçam. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Será que você entende agora? De onde que toda e qualquer manifestação espiritual relacionada com o mal, de onde vem? Vem daqui. Essa é a história de Lúcifer.
E é aqui que o nosso planeta entra em cena. É aqui que a grande batalha entre o bem e o mal, queridos, aqui em nosso planeta é travada constantemente. Só que tem uma certeza: nosso mundo não foi criado por Deus para que nós viéssemos a sofrer constantemente o domínio do mal, o domínio do príncipe das trevas. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. No livro das origens, no livro de Gênesis, nós encontramos de maneira clara que viu Deus tudo o que havia feito e que era muito bom. Tudo era perfeito. Tudo era perfeito ao sair das mãos de Deus. Só que da mesma forma como os anjos foram criados, Deus concedeu aos seres humanos o mesmo dom. O dom da escolha, o livre-arbítrio. E os nossos primeiros pais, eles poderiam escolher entre obedecer a Deus ou seguir um caminho diferente. E foi através de uma serpente. Em realidade, essa que foi a primeira atividade paranormal registrada após a criação. A primeira sessão mediúnica registrada. Um espírito maligno, o próprio Satanás, tomando o corpo de um outro ser para comunicar-se com o homem. Foi exatamente nesse momento que nós ouvimos, queridos, como seres humanos, o primeiro grande engano. E o próprio Jesus Cristo, ele nos advertiu, referindo-se a Satanás, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas que mentira foi essa? A oferecer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal aos nossos primeiros pais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Mas nós voltaremos a esses dois assuntos. O assunto relacionado com manifestações mediúnicas e o assunto relacionado com a morte, o que acontece após a morte, nas próximas 2 semanas. Não deixe de estar conosco, não deixe de assistir pela internet ou pela TV. Só que além disso, se você ainda tem dúvidas sobre o que nós vimos hoje, se você tem perguntas, não deixe de participar, queridos, daquilo que fazemos com carinho, semana após semana também. O programa Começos, onde você pode estudar a Bíblia e você poderá entender melhor esse mundo em que vivemos, um mundo cheio de calamidades, um mundo cheio de mal, sofrimento, e quem é, em realidade, o culpado por tudo isso. Portanto, nós vivemos, queridos, em um planeta, o nosso planeta. Aqui vivemos um real conflito entre o bem e o mal, um conflito cósmico. Uma batalha que agora, nesse momento, se estende a cada um de nós. 2 forças buscando sua atenção. 2 forças buscando sua decisão. Mas eu creio que é uma importante questão que ainda nós não respondemos. Se há manifestações sobrenaturais realizadas pelo bem, como vemos na Bíblia, mas também há manifestações realizadas pelo mal, como é que eu posso distingui-la? Como saber o que é certo e o que é errado? O grande problema é que o próprio Jesus Cristo já nos advertiu. O grande perigo que nós vivemos. Cristo diz a nós: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Jesus, ele nos afirma que enganarão a muitos. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Como saber o que é certo e o que é errado? Como não ser enganado? Para concluir, queridos, 2 pontos fundamentais que a própria Bíblia nos apresenta. Como não ser enganado? O primeiro deles, a importância de vivermos uma experiência real com Deus. Não uma experiência superficial. Não uma simples experiência, mas uma experiência concreta com Deus. O próprio Jesus Cristo, ele afirmou:
Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. A importância de uma experiência real com Deus. E o segundo ponto, a importância, queridos, de uma experiência real com a palavra de Deus. Paulo afirma: procure apresentar-se a Deus aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E no Antigo Testamento nós encontramos uma preciosa ferramenta de avaliação. Como saber se é erro ou não? Como posso saber se é certo ou se é errado? Quando disserem a vocês, diz o profeta Isaías, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Queridos, como gostaria que todos entendessem o que eu vou dizer nesse momento. Não só você que está aqui, você que assiste. Não há outro caminho para nos livrarmos dos ataques e das ciladas do mal. Não há. Nós precisamos de um profundo relacionamento com Deus. Isso demanda tempo. Tempo com Deus. E nós precisamos, obviamente, nesse tempo com Deus, um profundo relacionamento com a sua palavra. Do contrário, nós seremos enganados pelo inimigo. Jesus Cristo, ele afirma, referindo-se ao engano, principalmente em nossos dias, queridos, principalmente em nossos dias. Olhando para o futuro, Jesus Cristo disse: vejam, que eu os avisei antecipadamente. Infelizmente nós nascemos, queridos, em um mundo, em um planeta, sem a opção de que Satanás possa ser, nesse momento, o príncipe do mal, reinando aqui juntamente com seus anjos caídos, através ali das suas artimanhas, através do engano. Ele tem por milênios levado a raça humana a sofrer. Ele tem levado a raça humana por caminhos contrários à vontade de Deus, com as mesmas táticas que enganaram os anjos no céu. Com as mesmas artimanhas ele continua hoje enganando a raça humana, com um único objetivo: atacar a Deus, vencer a ele, o seu maior rival. E uma de suas estratégias é através de atividades paranormais. Ele sabe que é normal a nós, como seres humanos, ter curiosidade em tudo aquilo que foge do normal. Ele sabe que nós somos curiosos com coisas sobrenaturais. Só que Deus, queridos, nos orienta em sua palavra. Deus nos adverte que nós devemos nos manter longe do mal. Até mesmo que seja uma simples brincadeira, afaste-se disso. Só que nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Filhinhos, vocês são de Deus
e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Como vencer os ataques do mal? Nós precisamos, queridos, de uma super proteção. A super proteção que Jesus Cristo nos dá, porque Ele diz: eu venci o mundo. Eu venci o mal. O Cordeiro já venceu o dragão. Somente em Jesus Cristo nós poderemos escapar. Nós precisamos, queridos, confiar em Deus e na provisão que Ele nos deu contra o mal. Onde encontrar segurança? Somente aqui. Não há outro caminho. Em um mundo coberto pelo mal e trevas, a vitória, queridos, só é possível desse lado, do lado da luz. A vitória só é possível ao lado de Jesus. E eu te pergunto, o que você está esperando? O que você ainda está esperando? Bom Deus, só nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou no escuro em relação a esse assunto. Obviamente não temos todos os detalhes de como tudo aconteceu. Nós temos o suficiente para crer que mesmo em meio àquele grande e terrível problema que aconteceu, não sabemos quanto tempo atrás nos céus, aquele problema que gerou uma guerra em que aquele ser amado por ti, o mais belo, o mais sábio, o mais poderoso ser que saiu de suas mãos, decidiu ir contra a tua vontade. E cremos que o que foi com tristeza que tu tivesses que expulsar ele do céu e os seus seguidores. Senhor, obrigado porque podemos ter a convicção em tua palavra de que as tuas decisões foram as mais acertadas. E mesmo embora hoje soframos consequências, todo o universo olhar para o planeta Terra hoje sabe, hoje entende e hoje conhece quais são as consequências de viver do outro lado da luz. Pai querido, nós queremos viver de acordo com a tua vontade. E bom Deus, de uma maneira especial, suplico a ti por cada pessoa que se encontra aqui. Se existe alguém, Pai, que hoje ainda vive atormentado por manifestações malignas, se existem pessoas que estão ouvindo, nos assistindo nesse momento, que sofrem pelos ataques do mal, suplico, Pai, que tu possas libertá-los, tu possas, Senhor, ampará-los, que tu possas, bom Deus, protegê-los, e que eles encontrem, Senhor, uma experiência real contigo, e numa experiência real com tua palavra, a força e a proteção que necessitam para viver, Senhor, libertos numa nova vida, numa vida ao teu lado. E quem sabe aqueles que ainda se envolvam com esse tipo de atividades, brincadeiras, pensamentos, que ainda apreciam ver filmes que exploram esse lado do mal, literatura que os leva também a ter esse tipo de contato, que possam entender, Senhor, que tudo isso não traz de forma alguma alegria ao teu coração, e é do teu desagrado.
e que possam, Senhor, de hoje em diante decidir se afastar de tudo aquilo que, em vez de exaltar teu amor, exalta o mal. Porque nós queremos, Senhor, viver centrados em teu amor e na pessoa de teu Filho amado Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu o dragão. E é no nome dele que nós te suplicamos e rogamos essas bênçãos hoje e sempre. Amém, bom Deus. Amém, Senhor.